eles vão continuar com o dele, né? Porque a obra é de Deus, né, irmão? O povo de Deus é unido. Não estamos aqui pregando placa de igreja, não estamos aqui pregando religião, não estamos aqui pregando glória a Jesus, fama, sucesso, não. Isso aqui não é um show, isso aqui não é um teatro, isso aqui é a palavra de Deus que vai ser anunciada. Eu vou ler aqui uma mensagem para você, glória a Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus, ó. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe, disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A palavra de Deus aqui está falando aqui para nós nessa noite, né? Abençoada, que Ele nos concede. Você que está aqui nessa praça, você que é católico, você que é evangélico, você que não professa nenhum credo religioso, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada, seja na igreja, seja na praça, seja na rua, seja dentro do ônibus, seja aonde nós estiver, e oportunidade, nós temos que pregar a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não escuta, né? A palavra do Senhor, ela está dizendo aqui, falando de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem conhecido na sociedade naquele tempo, e ele procurou Jesus. Ele foi ter de noite com Jesus. Não sei por que a Bíblia narra que ele procurou Jesus de noite. Não sei, talvez porque se ele tivesse procurado de dia, as pessoas iriam dizer: como é que pode? Como é que tu conhece a palavra? Como é que tu é instruído nas leis e tu procura a ajuda desse homem aí? É por isso que ele procurou Jesus de noite, para que as pessoas não vissem que ele estava procurando o sábio, que era Jesus. E aí Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, ele entendeu que ele tinha que voltar para o ventre da mãe dele e nascer novamente. Mas não era esse nascimento que Jesus estava se referindo. Era nascer da água e nascer do Espírito. Por exemplo, uma criança, quando ela nasce, ela traz a natureza de Adão e Eva. Por natureza, ela é pecadora. Mas ela não tem a noção, o discernimento do que é o certo e o que é o errado. E por que é que os padres batizam as crianças? Estão errado. Está errado. Porque o batismo significa remissão de pecado. O batismo significa remissão de pecado. João Batista, ele pregava no deserto da Judeia e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você vê que Jesus se batizou, né? Lá no Rio Jordão, Jesus não tinha pecado, mas ele deixou-nos exemplo, né? A Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo, ele significa remissão de pecado. Uma criança não é para ser batizada ainda bebê. A pessoa só vai ter noção do que é o certo e o que é o errado a partir dos 8, 7 anos de idade, né? Porque uma criança com 5, 4 anos,
ela não tem o discernimento do que é o certo, do que é o errado. Então, você que está aqui hoje, nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, talvez você esteja que nem Nicodemos, sem entender, né? Sem compreender as escrituras, mas eu vou explicar um pouco para você, e eu vou lhe mostrar, à luz da Bíblia, que nós temos que confessar Jesus como Salvador. Porque enquanto o homem não aceita Jesus como Salvador, ele não é filho de Deus. Ele é criatura. Como é que a pessoa diz que é filho de Deus? Fumando, bebendo, se prostituindo, com um copo de cachaça na mão, querendo matar os outros, com a faca na mão, com um revólver na mão. Quem é filho de Deus faz a vontade dele. Aleluia! Quem é filho de Deus obedece à palavra de Deus. É a palavra que diz: enquanto o homem não aceita Jesus, ele é criatura. Aí quando você levanta as suas mãos, aí você, está escrito aqui, ó, eu vou mostrar aqui para você, à luz da Bíblia, glória a Jesus. Olha o que é que diz aqui, ó. Olha o que é que diz aqui em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. E o versículo 9 diz assim, ó: sabe se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Está vendo aqui como é Bíblia? Está vendo aqui como é a palavra que diz? Tem que confessar Jesus como Salvador. Mas não é só confessar não. Tem que obedecer essa palavra. Tem que fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que abrem a boca e dizem assim: desde quando eu nasci, eu já sou de Jesus. Mas você faz a vontade dele? Você faz a vontade dele? E o que é fazer a vontade de Deus? É deixar o roubo, é deixar a mentira, é deixar a prostituição, é deixar a bebida, é deixar o cigarro, é deixar as drogas e fazer a vontade de Deus. Isso sim é fazer a vontade de Deus. Aí você pode me dizer: irmão, você quer ser santo demais, você também tem pecado. Tem um pecado sim. A Bíblia fala que Jesus olhou do céu, Deus olhou do céu para baixo e ele não viu nem um justo sequer. Todos pecamos e destituídos estão da glória de Deus. Mas há uma diferença. Tem um pecado que você peca por prazer e tem um pecado que você peca por natureza. Nós que estamos aqui hoje, nessa noite, que aceitamos a Jesus, Jesus ele nos comprou com o seu sangue. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão não. Ele morreu para que os nossos pecados viessem a ser perdoados. O padre não pode perdoar o seu pecado não. Só Jesus pode perdoar o teu pecado. Às vezes a pessoa diz assim: eu nasci católico e vou morrer católico. Glória a Jesus. Não é a religião que salva, não é a igreja que salva. O que vai salvar, sabe o que é? É você levantar suas mãos e aceitar Jesus. É, irmão. O que vai salvar é isso aí. Não seja preso na religião. Não seja preso na igreja. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Nós não somos salvos, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Lembra que Jesus falou para o jovem rico? Jesus disse para ele, Jesus falou para ele: vem e segue-me. Aí ele disse assim: não, Senhor, eu obedeço todos os mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu honro meu pai e a minha mãe. Quer dizer, por ele obedecer os mandamentos, era para ele ser salvo, não era? Era para ele ser um homem salvo. Mas o que foi que Jesus disse para ele? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Porque o coração dele estava na riqueza. O coração dele estava na ganância. Não é pecado ninguém ser rico não, irmão. Pecado é você amar a riqueza e esquecer de Deus. Não é pecado não, você ter as coisas não. Agora tem pessoas que é ganancioso, que querem passar por cima dos outros. Jesus, ele diz na sua palavra, ele fala. E ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós temos que crer nessa palavra. Nós temos que examinar as escrituras e ver
que a Bíblia, ela é a verdade. Isso aqui é a verdade. Isso aqui, ó. Isso aqui, glória a Jesus, você pode ler qualquer livro. Você não vai sentir tanta unção que nem quando você lê a Bíblia. Isso aqui é o livro dos livros, irmão. Ah, mas a Bíblia, ela foi escrita por homens. E você queria que fosse escrita por quem? Foram homens, mas foram homens cheios do Espírito Santo. Foram homens que viveram uma vida consagrada. Foram homens que não viveram na prática do pecado, na bebida, na droga, na prostituição. Foram homens que dedicaram a sua vida e morreram por amor ao Evangelho. Jesus tem poder de libertar. Libertar das drogas, libertar do cigarro, libertar da bebida, libertar da prostituição. Somente Jesus, ele pode libertar. Aceite Jesus. Aceite Jesus enquanto você tem vida. Depois eu falo com o Senhor. Então, nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de quem me gloriar, pois me importa essa obrigação. Tem pessoas que têm medo de pregar a palavra de Deus. Só quer pregar dentro da igreja. Porque você pregar dentro da igreja é muito bom e é muito fácil. Mas nós temos que pregar a palavra tempo e afora de tempo. Não importa onde. Se Deus te chamou para você anunciar o Evangelho, anuncie. Pregue a palavra. Jesus está voltando. Nós vemos que as profecias estão se cumprindo. Jesus, ele disse que haveria guerra. Jesus, ele disse que haveria terremoto. Jesus, ele disse que haveria o amor de muitos esfriando. E nós estamos vendo hoje. O mundo de hoje está pior do que o mundo de Sodoma e Gomorra. Você vê que no tempo de Sodoma e Gomorra era o lesbianismo, era o homossexualismo, era a prostituição, era a mentira, era tudo. No tempo de Noé também existia também isso. Mas hoje está pior. Hoje, o errado, glória a Jesus, para muitas pessoas é o certo. Nós estamos aqui hoje pregando a palavra de Deus, mas o dia de amanhã não pertence a nós. Se Jesus vier hoje, nesse momento, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai subir? Irmão, mas eu não mato, não roubo, eu não faço nada de errado, mas tem que confessar Jesus. Porque enquanto você não aceita Jesus, você não é filho de Deus, você é criatura. É a palavra de Deus que diz: se com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus e em teu coração você crer, você será salvo. Então, essa é a palavra que eu trago hoje para nós. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus curou ele ali, viu? Diga assim, volte a você. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados e confesso ao Senhor como o único e fiel Salvador da minha alma. Que o Senhor apague o meu nome do livro do pecado. Escreva no nome do livro da vida. E receba minha alma. Receba o meu corpo. Receba o meu espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai ser agora. Só um minutinho aqui.